Bom dia, família da fé. Quantos estão felizes aí? Diga amém. Glória a Deus. Cheio de gente feliz. Lugar onde tem gente feliz, a gente é contagiado, né? A gente fica feliz também. Que bom. Estou muito feliz de poder mais uma vez estar aqui compartilhando um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu espero que, assim como eu fui edificado ao preparar essa breve mensagem, que você também seja edificado nessa manhã. Meu pedido é que não venha nada de mim mesmo, mas que todas as palavras que eu pronunciar aqui nessa manhã, que tenham nascido primeiro no coração de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tá bom, eu tenho misericórdia de você, meu irmão. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, eu vou ler do verso 1 até o versículo 14. Eu leio e vocês acompanham. Aqui na minha Bíblia, o título dessa passagem está como A Visão de um Vale de Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Pai amado, nessa manhã, nós queremos, Senhor, dizer que Teu Filho Jesus, o Yeshua HaMashiach, é o centro de tudo quanto nós fazemos aqui nesse lugar. E nós, Senhor, pedimos que o Teu Espírito direcione, Pai, tudo quanto for feito. Esse é o desejo do nosso coração. Nós assim te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém
e amém. Bom, essa passagem do Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37, para mim é uma das passagens do Antigo Testamento que melhor ilustra o tema que nós temos trabalhado nos domingos pela manhã. Haverá alguma impossibilidade para Deus? Nessa passagem, o profeta é levado pelo Espírito de Deus a um vale que está cheio de ossos secos. E essa é uma passagem muito conhecida, certamente você já ouviu alguma mensagem, algum estudo sobre essa passagem. E eu gostaria de contextualizar um pouquinho você a respeito do que estava acontecendo ali. Às vezes a gente lê, mas quando a gente não sabe o contexto histórico do que aquilo quer dizer, a gente não tem a verdadeira dimensão, né, daquela profecia, daquela visão que o profeta teve. E depois da morte do rei Salomão, a nação de Israel ela foi dividida, porque o filho de Salomão ele quis impor uma carga muito grande ao povo, uma carga de trabalho muito grande, e o povo se rebelou. Então teve um líder e a nação se dividiu entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte tinha como capital Samaria, o Reino do Sul, o Reino do Norte foi chamado Reino de Israel e tinha como capital Samaria. O Reino do Sul foi chamado Reino de Judá e tinha como capital Jerusalém. Não se fala muito acerca do cativeiro do Reino do Norte, mas cerca de 700 a.C., 700 AC, como o pastor Marcos disse aqui, o Reino do Norte ele foi levado cativo pelo Império Assírio. E o Reino do Sul, por ter se livrado naquela ocasião, eles acreditavam que porque o templo estava em Jerusalém, então a mão do Senhor estava sobre eles e os livraria de qualquer inimigo. Porém, o Reino do Sul também estava corrompido. Eles estavam matando os profetas de Deus, eles ignoravam os mandamentos de Deus, eles transgrediam as leis de Deus. E por causa disso, alguns profetas se levantaram e começaram a profetizar um cativeiro babilônico. E nesse período, eles não deram crédito a esses profetas. Os profetas profetizavam: olha, vocês vão ser levados cativos, porque vocês não estão dando atenção àquilo que os profetas de Deus estão dizendo. As palavras que esses homens estão trazendo, vocês estão ignorando. E o Senhor vai permitir que vocês sejam levados cativos. E por volta do ano 587 AC, o Império Babilônico veio e levou cativo muitos jovens e nobres da terra ali de Judá. E o Império Babilônico depois disso fez mais 2 ataques. E no terceiro ataque, ele destruiu completamente Jerusalém. Derrubou seus muros, destruiu o templo e só restou na cidade o povo pobre, que não teria para eles nenhuma utilidade na Babilônia. Irmãos, imagina uma nação onde a sua proteção é o seu Deus, é o templo onde o seu Deus habita. E de repente você vê aquele templo totalmente destruído. E no âmbito humano existia uma outra proteção, que era um muro que cercava a cidade. E eles olham e veem também o muro totalmente derrubado. Eles têm orgulho do povo, da tradição do povo. E esse povo é levado cativo à Babilônia e é mergulhado na cultura babilônica para que aprendesse o idioma, para que aprendessem os costumes. Ou seja, a tradição da qual o povo se orgulha também começa a ser destruída. Porque se os jovens estão sendo mergulhados numa outra cultura, a cultura daquele povo judeu está ameaçada, e é uma ameaça real. A ideia de Satanás sempre foi destruir o povo de Deus, porque ele sabia que era daquele povo que viria o Messias. Então, quando a gente olha a história do povo de Israel, a gente vê em diversas ocasiões Satanás claramente tentando destruir aquele povo. E aqui no Império
na invasão do Império Babilônico, que levou cativo o povo, a gente vê que é mais uma tentativa de destruir o povo de Deus, né? Então, aqui, nessa ocasião, Jeremias, por um propósito de Deus, ele permanece em Jerusalém, ele permanece em Judá. É o profeta Jeremias. Só que o profeta Ezequiel, que é esse que nós estamos lendo o livro dele aqui, ele é levado cativo para a Babilônia. Então Jeremias estava profetizando de Jerusalém e o profeta Ezequiel começou a profetizar da Babilônia. O profeta Ezequiel, todos os profetas que tiveram uma grande importância, né, acerca das escrituras que nos deixaram, das profecias que fizeram, eles tiveram vidas muito sofridas. O profeta Ezequiel não foi diferente. O profeta Ezequiel, para você ter uma ideia, ele perdeu a sua mulher e ele não pôde viver o luto, porque isso fazia parte da profecia que ele tinha que profetizar para o povo naquela ocasião. Então eles foram pessoas muito sofridas. O profeta Jeremias é conhecido até como profeta chorão, né? De tanto que ele sofreu, ele reclamava muito, mas as suas profecias foram de vital importância para a nação de Israel. Então Ezequiel foi chamado para profetizar e num determinado momento Deus traz a ele essa visão do vale de ossos secos. Imagina só, ele é um profeta que está no meio do povo que está cativo numa terra estranha. Imagina esse povo aqui no versículo, se eu não me engano é no versículo 10. Não, no versículo 11. No versículo 11 diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Aqueles judeus que estavam no cativeiro já não tinham mais esperança de que a nação de Judá, de que o reino de Judá pudesse ser reerguido. A esperança havia terminado. Eles estavam falando, os nossos ossos se secaram, não tem mais esperança. Foi por isso que Deus levou uma visão de um vale de ossos secos, por causa daquilo que o próprio povo judeu estava declarando. Eles criam dessa forma no seu coração, não tem mais jeito, não tem mais saída. Eu acredito que nessa manhã chegaram muitas pessoas aqui dessa forma. A minha família não tem mais jeito, é um vale de ossos secos. Eu acredito que nessa manhã chegou muita gente pensando aqui, a minha saúde já não tem mais, eu fui desenganado pelos médicos, já não tem mais jeito, é um vale de ossos secos. De repente você está olhando e vendo o mercado de trabalho da forma que está acirrada, e você de repente com os seus 50 anos, 50 e poucos anos, se encontra desempregado, e você fala, meu Deus, como é que eu vou conseguir me aposentar? Como é que eu vou me reinserir no mercado de trabalho? E você vê a sua vida profissional como um vale de ossos secos. Mas eu gostaria de trazer algumas coisas à sua memória nessa manhã, porque essa é uma manhã onde a sua fé será reavivada, eu creio, no nome de Jesus. Deus, ele na própria profecia, ele já traz para Ezequiel o que significava aquilo que ele estava mostrando para Ezequiel. A partir do versículo 12, ele diz assim, portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus, ele sabia que realmente, humanamente falando, aquilo que havia acontecido com o povo era o fim. Não teria mais como, não tinha chance de se restabelecer uma nação a partir daquilo que havia sobrado de Judá. Humanamente falando, não tinha como. E por isso o próprio Deus usa o exemplo de uma sepultura. Dentro da sepultura jaz um morto.
E Deus, ele fala, olha, eu vou abrir a sepultura e vou tirar de lá com vida aquele que lá está jazindo. Se você chegou aqui nessa manhã e você entende que alguma área da sua vida está sepultada, está morta, começa a reavivar isso no seu coração agora, porque o Senhor vai operar um milagre nessa manhã. O Senhor vai operar um milagre nessa manhã. Ele vai começar a abrir sepulturas. Ele vai começar a abrir sepulturas, e Ele, que é a fonte da vida, vai reavivar aquilo que estava morto. Vai reavivar aquilo que estava morto. Amém? Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Então, muitos anos depois, Deus usa um outro profeta, que também foi levado cativo nessa ocasião, chamado profeta Daniel. E o profeta Daniel, lendo os escritos do profeta Jeremias, ele entende então que aquele cativeiro tinha uma data para ter fim. E nessa manhã eu também te digo que o teu cativeiro tem uma data para ter fim. E essa data é hoje. Vai ter fim hoje o teu cativeiro, meu irmão. Amém? E o profeta Daniel então começa a orar a Deus acerca disso. Ele fala, Senhor, os teus escritos estão dizendo que tem fim. São 70 anos e os 70 anos já passaram. E o Senhor é o Deus que cumpre aquilo que promete. O Senhor é o Deus que cumpre aquilo que faz. E então Deus começa a mover o coração de homens como Neemias, que intercede ao rei, para que ele pudesse voltar até Judá, para que ele pudesse voltar até Jerusalém e pudesse começar a reconstruir Jerusalém. Deus então começa a mover o coração de homens como Esdras, que foi fundamental na reconstrução do templo, do novo templo, porque o antigo havia sido destruído. E Deus também começa a mover o coração dos reis medo-persas, porque nessa ocasião o Império Babilônico já havia caído e o império que havia assumido era o Império Medo-Persa. E Deus começa a mover o coração dos reis para que liberassem esses homens e desse recurso a esses homens. Eu não sei em qual situação você chegou aqui, né? E quem são os inimigos contra quem você tem lutado, mas eu creio que Deus vai usar aqueles que você menos espera para te permitir voltar e restaurar a tua terra, a tua pátria. Às vezes a gente espera que a bênção, a solução, né, a resposta venha de um determinado lugar, mas Deus, Ele é soberano. Ele age de qualquer forma, Ele usa qualquer um. Ele usa qualquer um. E Deus está começando a liberar recursos nessa manhã. Ele começa a liberar recursos nessa manhã. Em nome de Jesus, nós estamos destravando agora tudo aquilo que estava travado. Aleluia! Em nome de Jesus, são causas na justiça travadas, são processos de aposentadorias travados. Em nome de Jesus, nós destravamos nessa manhã. Nós destravamos. Aquilo que impedia da tua família estar unida novamente, eu estou destravando no nome de Jesus nessa manhã. Famílias serão restauradas. Famílias serão restauradas. Enfermidades serão lançadas por terra em nome de Jesus. Existem muitas enfermidades que têm fundo espiritual e emocional. E no nome de Jesus, elas serão lançadas por terra nessa manhã. Aleluia, aleluia. Então o povo volta, repara as brechas do muro da cidade, reconstrói o templo, e aquilo que era impossível aos olhos humanos, Deus, como Ele sempre faz de forma maestral, Ele consegue reerguer aquela nação de Judá. E não vai ser diferente na tua vida, meu irmão. Não vai ser diferente na minha vida. O Deus que promete, Ele sempre cumpre. Ele sempre cumpre. Agora eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe aqui nessa passagem. No livro de Ezequiel, cerca de 90 vezes, Deus chama Ezequiel de filho do homem. E essa expressão filho do homem
onde a gente também encontra muito são nos evangelhos, porque o próprio Jesus muitas vezes se chamava de Filho do Homem, porque no dia da volta do Filho do Homem, né, ele diz, porque é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, eu olho para esse texto de Ezequiel e vejo Deus chamando Ezequiel de Filho do Homem, e eu não tenho como deixar de ver uma tendência messiânica, algo fazendo uma analogia com o próprio Cristo. E quando você olha aqui no versículo 9, ele diz: então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O Filho do Homem está presente aqui hoje. Ele está presente aqui hoje, e mais uma vez, ele está profetizando: sopra dos 4 ventos, ó Espírito. Sopra dos 4 ventos, ó Espírito, e começa a entrar aonde não havia vida, e começa a entrar e trazer vida. A Bíblia fala em Romanos que o mesmo Espírito que vivificou a Jesus de dentre os mortos é aquele que vivifica o nosso corpo mortal, e é hoje, ele está soprando aqui, vida de Deus está fluindo nos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria também de trazer, para a gente finalizar, 3 lições que nós podemos aprender aqui nesse texto, para aplicação na nossa própria vida. A primeira delas, deixa eu passar aqui. A primeira delas é essa: ainda que os pilares estejam derrubados, Deus pode restaurar. Quando o profeta chega naquele vale, e Deus o faz caminhar pelo vale, e ele olha que existem muitos ossos, e eles estão sequíssimos. O profeta não vê corpos, o profeta não vê esqueletos, mas ele vê ossos jogados aleatoriamente no chão, cobrindo a superfície do vale. Não havia a mínima ordem, a mínima organização, algo que se pudesse dizer: entra espírito aqui nesse corpo e reviva. Quando Deus pergunta para ele: acaso podem esses ossos reviverem? Você vê que o profeta fala: Senhor, tu sabes. Talvez se tivessem corpos ali, o profeta diria: pode sim, o Senhor coloca o espírito e eles vão reviver. Mas haviam ossos. Isso me faz lembrar de Marta e Maria. Quando Lázaro morre, eles mandam chamar Jesus, e Jesus demora um pouco para chegar lá. E quando ele chega, Lázaro está morto há 4 dias, e elas falam: olha, se o Senhor tivesse vindo quando a gente chamou, talvez ainda daria tempo, mas agora já fazem 4 dias. Quero dizer uma coisa para você: Deus é o Deus que faz do nada tudo acontecer. Hebreus 11 diz que, pode aplaudir, se é para ele, pode dar um aplauso, que ele merece, ele é digno. Ele é digno. Hebreus 11 diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado das coisas, as coisas visíveis vieram das invisíveis. Você consegue conceber isso na sua mente? Do nada, um universo é formado. Das coisas invisíveis vem tudo o que você pode ver. E por que não dos ossos secos Deus não poderia trazer vida? Sim, Ele pode trazer vida. Ele pode trazer vida. Eu quero dizer o seguinte: o esqueleto é a base do nosso corpo humano. Para quem trabalha aí com 3D, não sei se tem alguém que trabalha com 3D, criação de personagens, esses personagens que a gente vê em filmes de animação. Quando um artista daquele, ele começa a criar um personagem, a primeira coisa do personagem que ele tem que criar é o esqueleto.
porque é o esqueleto que vai dizer como o personagem vai se mover, como é que ele vai andar, se ele pular, qual a altura que ele vai pular, se ele correr, como vai ser o movimento dele, qual o comprimento da passada. Tudo isso é definido pelo esqueleto do personagem. E depois, então, ele começa a preencher com músculos, nervos, pele e outros tipos de tecidos. E quando a gente olha aqui, os esqueletos estão totalmente desmontados, ou seja, as bases estão totalmente desorganizadas. Mas eu percebi algo, quando a gente chega aqui, no versículo 7, então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra osso e se ajuntava cada osso ao seu osso. Quando você profetiza aquilo que Deus tem falado ao teu coração, as bases começam a se organizar na sua vida de novo. De repente você chegou aqui e fala: eu não sei nem por onde começar. Começa pela palavra. É isso aqui que vai trazer ordem de novo ao caos. É a palavra que vai trazer ordem ao caos. A Bíblia fala que Deus, quando criou o mundo, Ele disse, o mundo foi criado pela palavra. E da mesma forma que o mundo foi criado pela palavra, e houve ordem no que era caos pela palavra, eu também creio que nessa manhã, as coisas começam a se organizar na sua vida e na minha vida, pela palavra do Senhor. A palavra que Ele está liberando nessa manhã é o que vai fazer as coisas começarem a se organizar na sua vida. Osso com seu osso. Não começou a se juntar osso como um imã, não. Era como um criador reorganizando a sua criatura. Osso com seu osso. Cada coisa no seu lugar. E depois a gente vê aqui que cresceram tendões, e depois carne, e depois pele, e depois o espírito. Muitas vezes a restauração, ela acontece de forma gradativa, uma coisa de cada vez. As bases, uma vez que as bases foram organizadas, pode ficar despreocupado, porque as coisas começarão a acontecer na sua vida de forma gradativa. O Senhor, Ele vai começar a trabalhar e Ele não vai parar, mas Ele vai continuar até Ele concluir a boa obra que Ele tem na sua vida. Ele vai concluir até o dia da volta de Cristo Jesus. Fique tranquilo. E aí a gente entra nessa segunda lição. Precisamos alinhar nossas ações com a palavra de Deus. E nessa etapa aqui, eu acho que é onde se dá a grande diferença entre cristãos que amadurecem, cristãos que progridem, cristãos que continuam a sua caminhada, que prosseguem em direção ao alvo, e cristãos que ficam estagnados durante toda a sua vida cristã. Você vê pessoas com 20, com 30, com 40 anos de igreja que não amadureceram. Mas por que não amadurecem? Se estão frequentando o mesmo lugar, ouvindo as mesmas mensagens, lendo a mesma Bíblia, por que não amadurecem? Porque precisa existir um nível de renúncia para que você alinhe as suas ações com a palavra de Deus. Porque muitas vezes a palavra vai te dizer para você fazer algo que você não quer. Muitas vezes a palavra vai contra a sua vontade. E para que você cresça, você precisa renunciar à sua vontade e obedecer. Se você olhar aqui no próprio versículo 7, ele diz: então profetizei segundo me fora ordenado. Imagine se Deus fala uma coisa para o profeta e ele fala: não, Deus falou isso aqui, mas eu vou falar do jeito que eu quero. Esse é o meu jeito, tá, Deus? Eu vou falar aqui do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus ordenou. Se nós estamos num reino
Num reino vigora a ordem do rei. Não importa a ordem do servo, não importa a ordem do escravo, não importa a ordem de mais ninguém. Se o rei ordenou, é para ser seguido. Se você se declara parte do reino de Deus, não tem como você ser do reino de Deus se você não obedece à ordem do rei. Se você se declara parte do reino, você precisa seguir a ordem do rei. E a ordem do rei está aqui. Amém? Quantos estão me entendendo nessa manhã? Glória a Deus. Para a gente finalizar, Deus quer transformar ossos secos em um exército sobremodo numeroso. Aqui no versículo 10, diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aquilo que eram ossos secos, agora são um exército sobremodo numeroso. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração nessa manhã. Eu queria que você já ficasse de pé, mas eu queria que você ouvisse com bastante atenção e com bastante carinho, porque isso pode mudar a sua vida, isso pode mudar a sua forma de encarar os desafios e os problemas que você tem passado. Quero dizer para você que isso que é o seu maior desafio hoje, pode ser a sua maior arma amanhã. Se você hoje luta contra um vício, está difícil, mas você não desiste de lutar, eu quero dizer que Deus vai te dar vitória nessa luta. E além dele te dar vitória nessa luta, amanhã você vai ajudar pessoas que são escravas de vícios a serem libertas de vícios, porque você ganhou um know-how espiritual nesse assunto. Se você hoje tem dificuldades no seu casamento, eu te digo, lute, não pare de lutar, não desista, porque quando você tiver a vitória nessa área, você vai ajudar muitos casais que estão com problemas conjugais. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer transformar ossos secos em um exército muito numeroso, sobremodo numeroso. Em nome de Jesus, nessa manhã eu quero reavivar a fé no seu coração. Se você se via de uma forma, eu só tenho problema, eu só enfrento luta, eu quero dizer para você, se você está enfrentando luta, fique contente, porque Deus está te chamando para ser um soldado, um batalhador na luta dele. Oh, aleluia! Deus está te chamando para lutar pela causa dele, para restaurar famílias, para levantar lares que estão caídos nessa nação. Aleluia! Deus está te chamando para libertar pessoas que estão cativas por vícios, pessoas que estão presas no alcoolismo, pessoas que estão presas nas drogas, no tabagismo, na pornografia, na prostituição. Em nome de Jesus, eu vejo o Senhor levantando um exército sobremodo numeroso nessa manhã, nesse lugar. Oh, e nós vamos invadir esse lugar onde nós habitamos. Nós vamos transformar essas regiões que antes estavam sendo assoladas por demônios, por principados, por potestades, e nós levaremos a palavra do Senhor para transformar esse lugar. Aleluia, começa agora em nome de Jesus, assim como o profeta fez, começa a profetizar sobre o seu vale de ossos secos nessa manhã. Oh, em nome de Jesus, tudo começa com a profecia. Se Deus te ordenou, então declare, profetiza vale de ossos secos. Ossos secos eu ordeno a você, o Espírito vai entrar em você e você vai viver. A restauração de Deus está chegando nessa manhã. A restauração de Deus está chegando nessa manhã. Oh, se a sua fé estava se apagando, se a chama da sua fé estava bem fraquinha, em nome de Jesus, eu declaro uma enxurrada do fogo do Espírito Santo no seu coração nessa manhã. O teu coração vai voltar a queimar, o teu coração vai voltar a arder por Jesus. Oh, Yeshua HaMashiach, nós queremos você, nós desejamos você. Recadaiá
Nós queremos, Espírito Santo, mais do Senhor, que as tuas águas venham a transbordar na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos meus irmãos agora, Senhor. Senhor, eu declaro que em nome de Jesus, tudo que era vale de ossos secos na vida deles, Pai, se tornará um exército sobremodo numeroso. Eu declaro que o Senhor vai usar cada um que está aqui como uma flecha, Senhor, que está na sua aljava, Pai, e que o Senhor coloca no arco e pode até puxar para trás, mas se puxa para trás é para que a flecha vá mais longe, Senhor. Oh, Deus, e o Senhor é o arqueiro, o Senhor é que direciona, o Senhor é que envia, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Começa, Senhor, em nome de Jesus, a restaurar as áreas, Senhor, que estavam sendo afligidas na vida de cada um aqui nessa manhã. E nós cremos, Senhor, que ouviremos testemunhos. Nós cremos que ouviremos testemunhos de pessoas que estavam como num vale de ossos secos e dirão: a minha Judá foi restaurada, Jerusalém foi restaurada, o templo foi reerguido, os muros estão com as brechas tapadas. Aleluia! Se você ama o Senhor, dê um lindo aplauso a Ele nessa manhã. Glória a Deus.